Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 9. Tiago, capítulo 4, de 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Eu tenho percebido que cada vez menos irmãos trazem a sua Bíblia para a igreja. Então, irmãos, tragam as suas Bíblias. Nós poderíamos colocar, por exemplo, nesse momento, um texto ali no telão, mas nós não colocamos de propósito. A gente precisa ter a sua Bíblia e aprender a manusear a sua Bíblia. Eu sei que agora tem os recursos até no celular e é até fácil de achar, mas irmãos, nada como ter a Bíblia na mão e saber encontrar os textos. Eu gostaria de incentivar os irmãos a terem sempre a sua Bíblia em mãos, para quando nós formos meditar na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos ler. Os irmãos me acompanham. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos nesse momento de reflexão na Tua Palavra, que o Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos numa época, já temos falado sobre isso, da pós-modernidade, em que as verdades absolutas são colocadas em questionamento. Hoje as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade, que então eu tenho que ter a minha verdade, mas tenho que respeitar a verdade do outro, que a verdade deve ser buscada de acordo com a consciência ou a cultura de cada um. E valoriza-se então a individualidade para que cada um busque a sua verdade. E isso vai na direção contrária da palavra de Deus, que nos mostra que existem verdades absolutas, que existem valores, sim, morais, que existem valores espirituais que são, sim, verdadeiros e absolutos e inegociáveis. Atemporais, ou seja, que são para todos os tempos, que não mudam de acordo com o tempo, com as culturas. E quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós encontramos textos, então, como esse de Tiago, em que
para esse perigo da dualidade. Porque hoje em dia, por causa dessa questão de não se haver mais verdades absolutas, isso é o que o mundo prega, muitas vezes nós, como cristãos, queremos viver transitando entre aquilo que é de Deus e agrada a Deus e aquilo que é do mundo e, consequentemente, desagrada o mundo, desagrada a Deus. E esse trânsito entre uma coisa e outra, isso não é saudável para a vida cristã. Por quê? Porque nos afasta da vontade de Deus e porque nos coloca numa situação muito complicada, espiritualmente falando. Então, a nossa reflexão nesta manhã é para nós nos atentarmos quanto às nossas escolhas neste mundo. E qual é a posição que as nossas escolhas têm nos levado espiritualmente diante de Deus? A vida cristã é feita de escolha. A primeira e a principal escolha que nós fazemos com a ajuda do Espírito Santo, porque sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos escolher a Deus, nós escolhemos seguir ao Senhor Jesus Cristo e entregar a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador. Por nós mesmos nós não faríamos isso. Em 1 Coríntios 12, capítulo 3, diz que se não for pelo Espírito de Deus, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor. Então o Espírito Santo toca o nosso coração e nos ajuda a fazer a escolha mais importante da nossa vida, que é entregarmos a nossa vida a Cristo, e então termos o perdão dos nossos pecados pela graça, e então termos a certeza da vida eterna. Mas entregar a vida a Cristo e termos a vida eterna é o começo apenas. A vida inteira, enquanto nós vivermos neste mundo, a nossa vida é feita de escolhas. Hoje mesmo pela manhã, cada um de nós aqui tivemos que fazer uma escolha, pelo menos uma. Qual é? A de vir ou não para a igreja. Nós acordamos, poderíamos ter ficado, talvez eu não pudesse, né? Eu não tenho essa escolha. O pastor, ele tem sempre que estar na igreja, a não ser que seja por um motivo muito sério. Os professores de EBD também não têm essa escolha, porque tem um compromisso. Mas os irmãos às vezes têm essa escolha, acorda de manhã e tem que fazer uma escolha. Eu vou para a escola bíblica, eu vou dormir mais um pouquinho, ou eu vou fazer um passeio, eu vou visitar alguém no domingo de manhã. São escolhas que nós fazemos. E durante o dia nós temos que fazer várias escolhas. E em momentos da nossa vida toda, nós temos que fazer escolhas. Umas menos importantes, que nos trazem consequências menos importantes, outras mais importantes, que as consequências são mais graves ou menos, dependendo da posição que nós tomamos. E essas escolhas muitas vezes vão determinar qual é o nosso posicionamento espiritual diante de Deus. Então precisamos ficar atentos em relação a isso. Quais têm sido as nossas escolhas? Por que isso é importante? Irmãos, o verso 4 é uma chamada que o Tiago dá aos seus leitores, que consequentemente para nós também, uma chamada de atenção, um alerta que ele faz. E ele diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que situação. Significa que dependendo das escolhas que nós fazemos, nós nos colocamos como amigo de Deus e inimigo do mundo,
ou vice-versa, como amigo do mundo e inimigo de Deus. Isso não é sério, irmãos? Isso é muito sério. Por isso que cada decisão, que cada coisa que nós fazemos, pensamos ou falamos, nós precisamos levar em conta, porque os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, aquilo que Ele espera de nós. Não tem esse negócio de ficar caminhando de um lado para o outro. Ou nós somos amigos de Deus, ou somos inimigos de Deus. Hoje em dia, há muita gente querendo transitar de um lado para o outro. Durante a semana, eu sou amigo do mundo. Eu faço o que o mundo espera que eu faça. Porque para o mundo não tem problema se eu uso bebida ou drogas, não tem problema se eu falo palavrão, não tem problema se eu cometo alguns deslizes e furto alguma coisa, é coisa normal. No mundo não tem problema se o jovem tem a sua sexualidade fora do casamento. É aceitável muitas vezes que uma mulher ou um homem tenha as suas escapadinhas também, desde que a mulher ou o marido não descubra, que mal tem. Então, para o mundo isso é aceitável, isso é ser amigo de Deus, amigo do mundo, mas ao mesmo tempo é ser inimigo de Deus. Mas aí vivemos muitas vezes assim durante a semana e no final de semana queremos ser amigos de Deus. Não dá para viver nesse trânsito. Isso não é o que agrada a Deus. Isso não é o que Deus quer para as nossas vidas. Quais têm sido as nossas decisões do dia a dia? Quais têm sido as nossas atitudes do dia a dia? Quais têm sido os nossos pensamentos? O que temos alimentado na nossa mente e no nosso coração no dia a dia? Isso tem nos colocado numa condição de amizade ou de inimizade contra Deus. Isso é uma questão muito séria. E o cristão não pode viver sem pensar nisso. Porque, meus irmãos, viver uma situação de inimizade contra Deus é algo muito sério. Maravilhosa coisa é nós termos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós que somos lavados e comprados com o sangue de Cristo, se nos colocarmos numa situação de inimizade contra Deus por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pensamentos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago estava escrevendo isso aqui para crentes, não era para incrédulos, era para crentes. Se nós nos colocarmos em uma situação de inimizade contra Deus por causa da nossa pecaminosidade, nós ficaremos sujeitos à disciplina de Deus. E boa coisa é estar debaixo do favor de Deus, mas a disciplina de Deus é algo que certamente vai nos incomodar. Será para o nosso bem, obviamente, porque quando Deus disciplina é porque Ele ama, mas certamente é algo que vai nos incomodar. Então nós precisamos nos colocar como inimigos do mundo e amigos de Deus. Alguém pode perguntar, mas que negócio é esse? Então quer dizer que para eu servir a Deus eu tenho que ser inimigo do mundo inteiro? Eu tenho que ter inimizade com todo mundo? Não é isso que a palavra está dizendo. Não é no sentido de odiar as pessoas do mundo, de odiar o mundo, porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus ama o mundo. Não é o que está lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o mundo e amou ao ponto de dar o seu próprio Filho para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos o perdão. E Deus nos ensina a amar os que são perdidos para que
falemos do amor dele para aqueles que ainda não o conhecem. Não é no sentido de odiarmos as pessoas, mas quando aqui fala que nós devemos ser inimigos do mundo para sermos amigos de Deus, é que nós não devemos nos sujeitar aos valores desse mundo, porque a palavra de Deus diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência, sob o domínio de Satanás. E quem quer agradar aos valores pregados no mundo e contra os valores da palavra de Deus, então estará agradando, estará sob o domínio de Satanás, do diabo. E obviamente, a palavra de Deus também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Não dá para ficar em cima do muro. Em termos espirituais, não existe esse equilíbrio como querem algumas religiões, né, de que o bom para o homem é equilibrar as forças negativas com as positivas dentro dele, que esse equilíbrio é que é bom. Não! O cristão ele tem que rechaçar tudo aquilo que é mal, para que o bem maior, que é Deus, o seu Espírito, reine na sua vida. Então nós não podemos estar debaixo ou estarmos à mercê dos valores do mundo que está debaixo do domínio de Satanás. Nós devemos amar o mundo no sentido de pregar o Evangelho para o mundo, para que o mundo se converta, mas nós nunca podemos abandonar a vontade de Deus para fazer o que o mundo prega, para fazer o que todo mundo faz. É muito preocupante quando nós vemos cristãos afrouxarem no seu zelo para fazerem a vontade de Deus. A pergunta que eu faço, meus irmãos, nesta manhã é uma pergunta muito séria, e para cada um responder para si mesmo diante de Deus. Aquilo que você tem pensado te aproxima mais de ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Aquilo que você tem feito te aproxima mais da amizade com Deus ou da amizade do mundo? As coisas que você tem ouvido, as músicas que você tem ouvido, te aproximam mais de ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Ou você fica transitando de um lado para o outro? Hoje eu canto um louvor e amanhã eu canto uma música que no mínimo tem um sentido duplo, uma sensualidade, algo que não agrada a Deus. Hoje eu assisto um filme que me faz refletir na vontade de Deus e que me traz bons princípios, e amanhã eu assisto um outro filme que só me traz, uma novela que só me traz princípios e coisas, e me acaba me deleitando em coisas que não agradam a Deus, e coisas que estão sob o domínio de Satanás, coisas do mundo. É isso que precisamos pensar, irmãos. Às vezes eu penso que hoje em dia nós não levamos tão a sério a nossa vida espiritual. Nós queremos ficar transitando. Não, eu sirvo a Deus, eu quero ser amigo de Deus, mas não tem problema estar com um pezinho também nas outras coisas. E é por isso que muitas vezes nós vemos a igreja enfraquecendo. Por isso que nós vemos cristãos muitas vezes desanimando na fé, porque essa dualidade, porque querer transitar entre agradar a Deus e agradar o mundo, enfraquece a
a vida cristã, enfraquece o coração do crente. E então, muitas vezes acaba esfriando na fé, acaba se entregando aos prazeres do mundo, entregando aos valores do mundo e deixando de buscar o principal objetivo do cristão, que é fazer a vontade de Deus. Se o principal objetivo da nossa vida, meus irmãos, não for fazer a vontade de Deus, tem alguma coisa errada na nossa vida. Nossa fé está fraquejando. Acima de tudo, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Tiago faz uma reflexão muito séria. No verso de número 7, ele fala para os leitores tomarem uma atitude desdobrada em duas fases, mas as duas fases significam a mesma coisa, tem que fazer ao mesmo tempo. Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. O cristão precisa ser sujeito a Deus, estar debaixo do domínio de Deus e resistir ao diabo. Isso precisa ser feito ao mesmo tempo. Quando nós resistimos ao diabo, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós estamos resistindo ao diabo, ao que o mundo espera de nós. Se nós deixarmos de fazer uma coisa, automaticamente estamos fazendo outra. Se deixarmos de ser submissos a Deus, automaticamente não estamos resistindo ao diabo, estamos cedendo ao diabo. Se não resistirmos ao inimigo, ao que ele espera de nós, automaticamente nós deixamos de ser submissos a Deus. Isso significa que nós não podemos ter um coração dividido. É por isso que Tiago diz na sequência: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É uma promessa da palavra de Deus. Quando nós resistimos ao que o inimigo quer, o inimigo foge de nós. E ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará aos outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que significa ânimo dobre? É justamente isso, é aquele coração que se anima com duas coisas opostas, em momentos diferentes, conforme a conveniência. A pessoa que tem um ânimo dobre é assim: ela está aqui no templo, na igreja, no horário do culto,